Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao OmniCast. E hoje a gente vai falar sobre esse filme aí que foi adiado várias vezes, que é o Viúva Negra, pessoal. E esse filme aí recebeu uma nota de 80% no Rotten Tomatoes e o IMDb de 7,3, pessoal. E o que a gente vai conversar hoje é sobre o que eu achei do filme, se ele mereceu essas notas, quais os problemas dele e quais os acertos. Bom, vamos lá. Esse filme foi dirigido pela Kate Shortland, estrelado pela Scarlett Johansson e teve um orçamento de 200 milhões, pessoal. 200 milhões é muita grana. E ele teve uma das bilheterias que mais caiu após o lançamento. Isso se deve também, é claro, a pandemia, mas isso se deve também a ser um filme que não é tão bom assim. E por que não é tão bom, pessoal? Vamos lá. O fato é que ele não seja ruim, mas não seja ótimo, ou seja, ele é um filme comum da Marvel, ou seja, por ele ter o selo Marvel e por ter todo esse orçamento, ele é um filme bom, é um filme legalzinho de assistir, é um filme divertido, mas se não tivesse isso, ele cairia por terra. Por quê? O roteiro é simples e não é tão cativante assim, ou seja, a gente tem um vilão apresentado, a gente tem uma trama, a gente tem os eventos de Budapeste que a gente queria saber, mas não é tão grande coisa assim, ou seja, indo ao contrário de onde os filmes da Marvel geralmente vão, esse filme aqui ele se baseia numa história que é apenas dele, ou seja, as tramas e subtramas são criadas nesse filme e são fechadas também nesse filme, ou seja, coisas novas são apresentadas pra gente, a gente tem uma breve referência a outros personagens, etc., eventos ali, mas é pouca coisa também, pessoal, não é algo tão legal, tão surpreendente quanto a gente esperava. Mas é isso, pessoal, a gente tem uma trama criada nesse filme que se fecha nesse filme que é mais parecido ali com os filmes da DC, pessoal. E ele tem personagens que são, claro, cativantes, como por exemplo a personagem da Scarlett Johansson, a Natasha Romanoff. Tem também o personagem da Florence Pugh, e falando em Florence Pugh, esse filme aqui é dela praticamente. Claro, a gente tem um foco na Natasha, na Viúva Negra, mas quem rouba a cena é ela diversas vezes. Acredito que isso seja proposital para nós termos aquela passada de bastão da Viúva Negra, Scarlett Johansson, para ela, para termos algo ali. Vocês vão entender se vocês assistirem o filme. E é claro, essas duas aí tem uma dinâmica muito boa no filme, mas eu acredito que a Scarlett Johansson acabou ficando de lado em certos momentos. Eu não vi ela brilhar tanto nesse filme, mesmo sendo um filme dela, pessoal, quem brilha mais é a Florence Pugh mesmo. E falando em outros personagens secundários, a gente tem o David Harbour, pessoal, que é o Guardião Vermelho, que a gente já tinha visto nos trailers, e ele também foi uma decepção, na minha opinião. É claro que esse filme aí ele é mais focado nas personagens femininas, eu acho que esse é um acerto do filme. Claro que se ele desse muito foco para um personagem masculino ia ser uma falha do filme, já que ele é tão focado em dar essa tela às personagens femininas, e acredito que o público feminino vai curtir bastante esse filme também, por ter essa maior representatividade. É claro, o público em geral vai curtir, mas acredito que é um passo mais à frente para o público feminino. E agora falando do personagem David Harbour, o Guardião Vermelho, ele foi um personagem extremamente decepcionante, porque ele é como se fosse o Drax, só que esse filme aqui, ou seja, ele serve apenas para alívio cômico. Muitas vezes ele é um personagem que é burro apenas para fazer piada, ou ele é um personagem que, quando está prestes a demonstrar suas habilidades numa luta, num combate ou algo do tipo, ele é impedido por alguma coisa muito besta para podermos dar continuidade a Florence Pugh e a Scarlett Johansson ali em outras cenas de ação. Isso é correto, porque talvez ele acabaria roubando a cena demais se ele tivesse muita presença de tela, muitas cenas de ação, mas é também decepcionante porque a gente queria ver um pouquinho mais desse personagem e a gente acaba não vendo, porque ele é como se fosse um Capitão América soviético e tal, então ele é um personagem que é muito interessante ser desenvolvido, mas acaba não sendo tão visto assim. E também vou adiantar para vocês, isso aqui vai ser um spoilerzinho, então se você não quer ouvir, passa um pouquinho aí, uns 30 segundos, mas não vai ser tanta coisa assim. Bom, pessoal, lá vai. O vilão desse filme é uma decepção, porque ele poderia ter sido muito mais aproveitado, pessoal. Eu não tô nem dizendo da identidade secreta dele, ou de quem ele é realmente, não é isso que eu quero dizer. Ele não é aproveitado de verdade mesmo, porque ele não usa as habilidades que ele tem, de certa forma,
Ou seja, ele é praticamente uma demonstração, é só pra estar ali, pra fazer bonito, pra fazer alguma coisa, mas as habilidades dele como treinador de imitar movimentos praticamente não são usadas em nenhum momento do filme. Ele só simplesmente copia alguns estilos de luta de alguns parceiros da Natasha Romanoff, ali, a Viúva Negra, mas nunca copia os movimentos dela, né, em tempo real, ali, por assim dizer, nunca faz ela se adaptar, nunca temos dificuldade, ou seja, ele é um treinador, ele é um vilão ali, ele foi bem caracterizado, etc., mas ele também não é ele, entendeu? Ele é só mais um personagemzinho ali, um vilão que se torna genérico, quando poderia ter ido para um caminho bem diferente, ter feito algo legal. Então foi um vilão praticamente desperdiçado. E até mesmo a identidade secreta dele também é uma decepção. E quando vocês assistirem, ou se vocês já assistiram, provavelmente devem ter a mesma opinião que eu. E realmente foi decepcionante essa parte do vilão, que era isso que a gente esperava, mas não entregou o que era de esperado da entrega ali da Marvel fazer algo que prestasse, mas não prestou não. E quanto ao vilão maior desse filme, vilão geral, ele é só um cara que diz fazer muita coisa, a gente sabe que ele já fez muita coisa do mal, a gente sabe que ele é o vilão. Mas ele é daquele tipo de vilão que fala, mas a gente não vê fazendo muita coisa. Ou seja, ele é um vilão que a gente sabe das histórias, a gente sabe o que ele fez e é isso que a gente tem que se contentar. E não tem muito mais a dizer sobre ele, ou seja, os vilões desse filme são bem anti-carismáticos, assim, não são nada carismáticos. Diferentes, é claro, das protagonistas da Scarlett Johansson e a Florence Pugh, que são a Natasha Romanoff e a Helena nesse filme aqui, que entregam um papel bem legal, assim, bem normal. E esse filme, no geral, ele é um filme, eu sei que tá sendo difícil ali pra mim explicar pra vocês, mas é que esse filme, ele é normal, não tem muito a que se falar. Ele é um filme que não é tão bom e não é ruim. Ou seja, ele só tá ali nesse frenesi de tanta gente vendo, de tanta gente empolgada, porque é da Marvel. Porque se não fosse, ele seria um filme bem mediano. E no roteiro ele é bem fraco, é só mais uma historinha que não se conecta com nada, não leva a nada e termina ali no filme mesmo. Não tem mais o que se fazer. Mas isso também não é culpa propriamente do filme, é que o filme deveria ter sido lançado há anos atrás, logo depois de Guerra Civil. Agora, com a personagem já morta, a personagem da Viúva Negra ali, da Scarlett Johansson, é um filme que não empolga, porque a gente já tem um personagem que morreu. E daí o filme não se conecta com nada além disso, não explica muita coisa. E a gente acaba ficando nesse marasmo de não ser nada com nada no sentido de adicionar a esse universo, que é o que a gente espera do universo Marvel, que é todo interconectado. Se fosse o universo de DC, por exemplo, onde cada filme é um filme, talvez seria mais aceitável, mas como não é o universo Marvel, a gente sempre espera uma conexão a mais, e essa conexão só é entregue numa cena pós-crédito, o filme acaba se tornando, de certa forma, medíocre. E falando, é claro, em termos técnicos, 200 milhões de orçamento, o filme não poderia falhar, obviamente, né? Mesmo que em 2 ou 3 cenas o CGI fique bem porco, pessoal. Às vezes a gente tem uma cena em que a gente vê claramente que existe um fundo verde nessa cena, e em outra cena a gente já tá numa cena mais macro, em que a gente vê tudo acontecendo, explosões e voos, e realmente é muito bem feito. Mas nas cenas em que o foco é centralizado na personagem e o que está atrás dela, sem muita coisa acontecendo na tela, às vezes a gente vê um fundo verde ali que chega a ser um pouquinho irritante, que eu acho que não deveria acontecer com 200 milhões de orçamento. Mas é claro, não é nada que atrapalhe a experiência. O filme no geral tem as cenas de ação bem interessantes, mas tem, é claro, como eu falei, os problemas de CGI, mas são cenas de ação que também não oferecem o perigo que a gente quer, nem oferecem dificuldade tão grande assim para os nossos protagonistas. Então, a gente só segue o fluxo do filme, chega até o final, legal, gostei, e acabou, não traz uma experiência tão grandiosa assim quanto é o que a gente esperava. Mas esse filme aqui, na verdade, é uma falha devido às nossas expectativas, que é claro que o universo Marvel são sempre altas. E eu dou uma nota que, como eu nunca dou nota, mas eu vou dar para esse filme, eu daria uma nota 7 para esse filme, por ele ser suficiente. E é isso aí, pessoal. O Omnicaster desligando. Falou, até o próximo especial. Falou, galera.